Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Pessoal, bebê, estamos aí dando prosseguimento aos nossos assuntos de religião. Como eu sempre digo, né, já vimos alguns assuntos. Já vimos aí hinduísmo, budismo, vimos aí shintoísmo, né, e agora a gente vai dar uma olhadinha em taoísmo. Vamos dar uma olhadinha em confucionismo, tá? E vamos encerrar as religiões do Oriente, né? E partir para as maiores do Ocidente, Oriente Médio, Ocidente ali, né? De maior influência aqui do lado de cá. Aí o que é que ocorre? Essa última aula, né? Taoísmo e confucionismo, ela vai ser toda apresentada só nesse vídeo. A gente está encerrando, né? E vai estar fundindo essas duas religiões nesse vídeo. Tá? Então nesse vídeo a gente vai estar mostrando algumas imagens, porque aí como a gente vai fundir os dois temas num só, são ali basicamente também quase da mesma região, digamos assim. Então a gente vai fundir os dois temas num só e vai utilizar um pouco de imagem, inclusive para você já ver alguns símbolos e tal. Então essa aula ela vai ter mais um pouco de imagem para vocês darem uma olhada, né? Então espero que vocês gostem, né? Espero que vocês se organizem aí para poder fazer as anotações direitinho, né, e com um local adequado, né, e a gente vai aí finalizar essa nossa primeira gama de assuntos de religião, digamos assim, né, e daremos início a partir da próxima aula na nova parte aí dos assuntos, agora falando das religiões que influenciam aqui no Ocidente, beleza? Meu povo, se organiza direitinho aí e vamos para a aula, tá bom? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu estava dizendo, né? A gente tem aí duas religiões para ver, o confucionismo e o taoísmo. E vamos começar aí pelo confucionismo. O confucionismo é uma religião que surgiu aí na China, aproximadamente há 400 anos antes de Cristo. Ele tem esse nome em homenagem ao seu fundador, que é um sábio chamado Confúcio, ou do chinês, se bem que meu chinês não é muito bom, mas vamos lá. Em chinês é Kung Fu Tzu. É o nome mais ou menos em chinês. Mas vamos lá. Confúcio, né, que vai ser o nome que a gente vai chamar ele. Ele nasceu aproximadamente em 550 mais ou menos antes de Cristo. E ele é por causa dele que se dá, como eu disse, né, o nome da crença, confucionismo. A crença é baseada nas doutrinas relacionadas, né, nas ideias, nos ensinamentos relacionados a esse sábio aí chamado Confúcio. Confúcio, né, ele começou a trazer essa nova história, mas os chineses já tinham algumas formas de crença antes de Confúcio trazer as suas doutrinas, digamos assim, né? Os chineses eles acreditavam numa coisa que a gente pode chamar assim como se fosse a vontade dos céus, como se fosse uma vontade divina, uma vontade superior. E eles acreditavam também que tanto acima quanto abaixo do mundo em que a gente vive existia um outro mundo, né? Um mundo aí que seria o mundo dos espíritos, digamos assim. E nesse mundo, o Senhor Supremo, se assim posso se dizer, seria Xuantin, né? Que é o equivalente ao nome mesmo, Senhor Supremo, ou mesmo Tien, que seria o equivalente a céu, né? Então, o céu é quem dá as ordens, o céu é o que está à frente de todas as coisas, digamos assim, né? A vontade dos céus, a vontade dessa força superior, digamos assim. Confúcio ele concordava com boa parte dessas ideias e, segundo ele, né, ele propôs outras ideias também, obviamente, né, ele acrescentou mais ideias a essa ideia que já existia e, segundo ele, as pessoas tinham que seguir o caminho, né, tinha que seguir um caminho ao qual a gente vai chamar de Tao. Inclusive, esse nome vai ser ligado a outra religião que a gente vai ver. E, ao seguir esse caminho, né, elas iriam se tornar pessoas boas, digamos assim, pessoas do caminho correto, pessoas sábias, né? Ou seja, pessoas como se fosse assim de um espírito elevado. Entre as várias coisas que Confúcio propôs como sendo importante, uma das coisas mais importantes que ele propunha seria a ideia de família mesmo. Confúcio considerava a família algo muito importante
né? E ele associava a ideia de família, digamos assim, meio que uma hierarquia dentro da família, uma hierarquia de responsabilidade dentro da família, a uma hierarquia relacionada também ao governo e o povo. Ele dizia mais ou menos assim: as crianças têm que respeitar e amar seus pais, e os pais devem respeitar e amar seus filhos, e desse mesmo modo viver a sociedade onde o governo deve respeitar os governados e os governados devem respeitar o governo, cuidando um do outro, né? Ele trazia essa ideia de equilíbrio onde cada qual, com as suas atribuições e seus papéis, faziam com que houvesse um desenvolvimento, digamos assim, de todos, se assim posso se dizer. Inclusive tem uma frase, por exemplo, relacionada a ela, que ele diz mais ou menos assim: que as crianças devem respeitar seus pais, e o povo deve respeitar seus governantes, assim como o mundo como um todo deve respeitar as leis do céu. Ou seja, veja a ideia de que ele não se desapegou à ideia da vontade dos céus dos chineses, né? Digamos assim, antes dele trazer as suas doutrinas. E ele colocou aí 5 pontos específicos, 5 regras, né? Que é a base aí, digamos, da sua ideia. A gente tem aí o Zen, ou a bondade, onde ele diz que a gente precisa controlar nossos sentimentos para que possamos viver de uma maneira mais harmoniosa. A gente tem o I, né? Ou a justiça, que é o tipo assim: precisamos viver de uma maneira correta, fazer aquilo que devemos fazer, né? E tentar viver da melhor forma, digamos, possível. Tem um esse é difícil de falar. Yezati. Acho que é algo desse tipo. Meu chinês não é um dos mais fortes. Mas vamos lá. Que seria, no final das contas, o respeito relacionado à ideia do amor entre os pais e os filhos, entre os irmãos e irmãs, né? Aquela harmonia, aquele amor relacionado aos laços afetivos mesmo, digamos assim. Ele também colocava que precisamos ser leais, né? Precisamos ser leais e ter respeito a essa colocação. A gente chama de chun, né? Ou seja, respeito. E tem o li, né? Que seria assim: precisamos ser sempre educados e amáveis, né? Com os outros e ter bons modos, digamos assim. Seria a ideia de cortesia. Confúcio, ele considerava, né, que ele não falava muito de Deus, né? Nem se viveríamos num pós-morte, no nosso corpo, coisa do tipo. Nem mesmo pretendia ser um profeta ou nada do tipo. Mas os seus ensinamentos traziam aí um conjunto de princípios morais e éticos, digamos assim, para viver no dia a dia mesmo. E ele colocava aí a ideia, né, de que a pessoa vivendo dessa forma, ela estaria cumprindo a vontade dos céus, digamos assim. E ela seria, né, digamos assim, vista como uma pessoa de espírito elevado, né? O confucionismo, num dado momento da história da China, lembrando que o confucionismo é uma crença que surgiu na China. Na verdade, eu não lembro se eu falei, mas se eu não falei, estou falando agora. O confucionismo é uma crença que abrange ali a região da China, e que ele perdeu um pouco de espaço num dado momento atual da história da China, mas que ele ainda é bastante reconhecido, né? E o nome, como foi dito, né? O nome vem em relação a Confúcio, e o próprio nome de Confúcio tem algo a ver com, como eu disse, Confúcio significa algo próximo de o sábio professor Kung. Mais ou menos a ideia da crença, beleza? E a outra crença que a gente vai ver, meu povo, é justamente o taoísmo, né? O taoísmo, ele é uma tradição religiosa chinesa também. Surgiu nas proximidades do Rio Amarelo e se expandiu ali, a partir dali, digamos assim. O Rio Amarelo é um dos principais rios da história da China. A princípio era uma religião que estava ligada aos fenômenos naturais e aos elementos da própria natureza, como os animais, por exemplo. E ele tem alguns registros, digamos assim, que ele tem alguns registros que são considerados importantíssimos para a sua história. Mas provavelmente o mais importante deles é o I Ching, que ele é nesse escrito, que a gente vai ver aí a ideia do conceito de Yin e Yang, que é esse símbolo aí que vocês estão vendo, né? O Yin Yang faz parte da religião taoísta e é um símbolo bastante conhecido, e muitas vezes as pessoas não sabem que ela tem a ver com essa crença, né? O Yin Yang, ela tem a ver aí com equilíbrio. Óbvio que aqui no Ocidente foi interpretado como um equilíbrio entre o bem e o mal,
mas no conceito de verdade, assim, do ponto de vista do pessoal lá no Oriente, não é necessariamente o conceito de bem e mal que a gente tem, não é da mesma forma. Na verdade, ele fala mais sobre o equilíbrio de todas as coisas, onde uma cor representa o homem e a outra cor representa a mulher, uma cor representa, sei lá, sempre coisas opostas. Algo como, sei lá, o dia e a noite, por exemplo, né? Forças equivalentes, forças que se completam, enfim. E a sua origem, digamos assim, o taoísmo em sua origem, ele é relacionado aí a várias pessoas importantes, como por exemplo, a lenda do imperador lá, que tinha um imperador, há uma lenda na China de um imperador, relacionado inclusive a esse livro também, que ele teve um encontro com um dragão no Rio Amarelo, né? E lá ele teve conhecimento dos 8 trigramas, né? Que é essa imagem que vocês estão vendo. E o conceito de Tao, de onde vem o nome taoísmo. E aí já explicando também o que o que significa o Tao. Tal como eu acho que eu disse um pouquinho antes quando eu falei ali de Confúcio, mas já falando agora de taoísmo, o Tao é algo como o caminho, né? Algo como um caminho, digamos assim. A ideia de Tao tem a ver com a ideia de caminho. E é ligado aí a esse conceito que eu falei, que foi destrinchado por esse imperador, e nesse encontro aí ele teve acesso aos 8 trigramas, né, que é essa imagem que vocês estão vendo, e ele conceitua várias coisas. Ele também conceitua a ideia dos 5 elementos, que é essa outra imagem que vocês estão observando, né? A ideia também dos 64 hexagramas, que representa aí, digamos assim, todas as coisas existentes, digamos assim, está relacionada à origem de todas as coisas, digamos assim. E aí, para finalizar, meu povo, eu queria falar um pouco do nome que talvez é o principal nome da questão do taoísmo, que é Lao Tse, que é esse cara que você está vendo aí na imagem. Esse cara é considerado um grande sábio, né? De acordo com a tradição, ele viveu aí mais ou menos no século 6 a.C. Alguns afirmam que é em outro tempo. Ele atribui-se a ele a obra Tao Te Ching, né? Ou Livro do Caminho das Virtudes, também como é chamado. E ele é considerado aí, né, o grande sábio dessa crença, né? Atribuída a ele também várias frases, né? Várias frases de sabedoria, digamos assim, entre outras coisas. Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deem uma pesquisada aí mais sobre o assunto, né? Vejam aí mais coisas e mais curiosidades. E a gente encerra aí as religiões do Oriente. E a partir da próxima aula a gente vai aí para as principais religiões do Ocidente, digamos assim, aquelas que mais influenciam. Entre elas, cristianismo, budismo não, cristianismo, islamismo e judaísmo, beleza? Agora sim. E aí, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, né? E a gente vai se ver nas próximas aulas, beleza? Até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.